Estela, eu queria, antes de mais nada, te agradecer o seu tempo. Um prazerzão estar aqui. Acompanho Magento há alguns bons anos, desde antes de Commerce Brasil, desde a época de Masters, depois com a compra de Adobe. Tenho visto os últimos cases da Magento. Eu acho que vocês estão muito à frente desse movimento que a gente está vivendo agora de transformação. Tem alguns pontos aqui que eu queria abordar, que eu acho que é a cara da Magento, a cara da Adobe. Vai ser um prazer conversar com você. Obrigado pelo seu tempo. Obrigada a você, Thiago. Um prazer estar aqui com você, com o pessoal do e-commerce. Admiro de novo também o trabalho de vocês, o que vocês têm feito, o evento, né? Esse ano vai ser uma dinâmica diferente. Acho que está todo mundo curioso para ver como vai ser essa dinâmica, que tem sido a realidade de todas as grandes empresas, né? Todos os grandes eventos se tornando eventos online. Mas, enfim, vamos estar juntos e bastante curiosos para ver e atentos para ver como isso vai ser. Confesso que a gente também, viu, Estela? Porque a gente está desenvolvendo tudo do zero. A gente optou por desenvolver uma plataforma própria do zero, integrada. Então, deve ficar pronto ali, talvez uns 10 minutos antes do evento. mas vai acontecer bem. Ô, Estela, eu queria começar essa conversa. Acho que a Adobe é uma empresa muito orientada a dados. A gente tem visto um movimento muito grande de uma adaptação, talvez do não trivial do que a gente está falando, né, do varejo se adaptando, se acelerando digitalmente. Eu queria muito ouvir a sua percepção, a percepção da Adobe, de como isso está acontecendo, baseado novamente em dados, do que não trivial que está sendo falado dessa adaptação das empresas. Por favor. Tá. Bom, a Adobe, a gente fala que a gente fala sobre dados e sobre uma nova experiência com muito conhecimento de causa, porque a Adobe fez isso alguns anos atrás, quando ela deixou de vender caixinha e migrou completamente o seu business para a nuvem, para o digital. Então, a gente, na verdade, boa parte dos produtos que a Adobe criou e que hoje a gente oferece para o mercado, nasceram da necessidade da própria empresa de entender melhor seu consumidor, de encontrar esse consumidor, de ter uma comunicação que fizesse sentido para ele. Então, é muito bacana essa trajetória e como a gente vem construindo isso e hoje como a gente consegue ajudar as outras empresas que também precisam passar por essa transformação digital. Acho que o digital não é novidade para ninguém, a gente fala de digital provavelmente há 20 anos, mas eu acho que as empresas, né, algumas mais aceleradas, outras menos, mas de alguma maneira todo mundo tem alguma coisa para se desenvolver, até porque é um mercado que ele evolui muito naturalmente. Então, o que a gente tem visto, né, eu sempre divido em duas categorias. A categoria das empresas que já tinham essa agenda, esse DNA digital, e estão usando esse tempo para desenvolver ainda mais a sua relação com o consumidor, o seu produto, né, fazer aqueles ajustes finais, melhorar alguma experiência que ainda não era excelente. E as empresas que estavam ainda a reboque do digital, esperando o momento certo, a hora certa, mas meu negócio ainda é muito drivado pelo offline, então por que eu preciso investir nisso agora? E aí essas empresas se viram realmente numa corrida contra o relógio, como que eu faço tudo isso num espaço de tempo tão curto? Para essas empresas, eu acho que é bom para todo mundo, tá? Eu falo que eu sempre tento ver o lado positivo. Eu acho que o Covid, o Corona, ele trouxe uma aceleração do digital como nada tinha trazido até então. E eu acho que para os dois mundos é muito bom, para os que já estavam, então se desenvolvendo, e para os que não estavam e agora precisam fazer isso. Então, vão fazer de uma maneira mais acelerada, vão fazer de uma maneira mais rápida, mas vão fazer. Legal. Você fala dos pontos a desenvolver, seja o cara que já estava bem antes, ou o cara que está entrando agora, que vai sofrer um pouco mais, mas pegando nos dois, olhando quem já estava mais avançado, você acha que ainda tem algum ponto mais crítico a se desenvolver em qualquer operação online que a gente ainda não está dominando? Eu acho que tem muitos pontos críticos ainda a serem desenvolvidos e eu acho que cada um de nós como consumidor passou um pouco por isso durante esse processo de pandemia, né? Porque eu sempre comprei online, mas eu passei a comprar muito mais online durante esse processo. E eu até estava conversando com a minha equipe essa semana e vários exemplos de todo mundo que de algum jeito viram essa necessidade de desenvolvimento das empresas. E aí eu acho que passa por algumas coisas. Passa desde um user experience melhor, a gente ainda vê muita experiência pobre de e-commerce, pobre no sentido de navegação, pobre no sentido de ser responsivo para todas as telas. Você encontra no Note, não é no desktop, mas você não encontra no celular de alguma forma. Pobre no sentido de busca, layout. Então, acho que
tem uma experiência do consumidor que eu acho que ainda tem um caminho muito longo para ser desenvolvido, sem dúvida nenhuma. Isso eu falo de navegação, não estou nem falando ainda de eu já entrei nesse site, você já me conhece, eu entrei de novo e você continua me mostrando um produto que não me interessa. Que é uma outra, né, que é um outro olhar sobre também essa evolução do consumidor. Então, acho que, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista de experiência do consumidor, a gente tem muito a desenvolver. E aí, acho que outras coisas que vêm junto, né? Toda a parte de logística, a gente vive em um país que a logística é um desafio, né? É um país muito grande. Então, acho que ainda tem muita coisa a ser desenvolvida do ponto de vista de logística. Mas eu acho que a experiência do usuário, para mim, é o que chama mais atenção, é onde eu entendo que a gente tem um caminho ainda longo, mas muito valioso. Porque uma vez que você cativa esse consumidor com essa experiência, você passa a ter outra relação com ele. Muito bom. E deixa eu te fazer uma pergunta agora ao contrário. Tem algum ponto que te surpreendeu, que você acha... Olha, eu imaginei que isso aqui demoraria um pouquinho para pegar, mas está tão redondo agora dentro do e-commerce, está tão forte, evoluiu tanto nos últimos anos. Eu acho que o que me surpreendeu, eu tive algumas experiências positivas, tá? De lojas que eu nunca tinha comprado online, eu comprei, e eu falei, nossa, que bacana esse site. Inclusive, eu também. Falando... Até puxando o saco de Magento aqui, mas eu fui para o interior, que a família do meu marido mora no interior, e eu fiz uma compra de supermercado para minha sogra, e eu fiquei encantada com a experiência que esse supermercado dava. E depois eu descobri que ele estava na plataforma Magento. Mas eu tive boas experiências, e eu tive boas experiências também de receber produto. Então, eu comprei coisas domingo à noite que segunda-feira estavam na minha casa. Então, tanto de lojas que eu nunca tinha comprado e eu achei uma boa experiência, quanto de recebimento. Então, acho que sim, tem coisas boas, tem empresas que, de novo, já estavam evoluindo, já estavam nesse processo de transformação e hoje a gente vê o resultado disso. Isso é legal. Acho que os pontos que a gente coloca a melhorar também são os pontos que surpreendem a gente, principalmente a logística, pelo menos no meu caso, e algumas experiências de sites que eu não imaginava tanto, que a gente trabalhava como case. O interessante é que todos aqueles cases, tudo que a gente estuda há 10 anos, principalmente no e-commerce Brasil, a gente teve que virar cliente de praticamente todos eles agora e até de forma mais contínua, né? Então a gente consegue ver na prática, sentir na prática. Isso foi muito bacana. Estela, deixa eu puxar um case que eu gosto bastante, até conversei com você aqui antes da gente entrar, antes da gente começar a gravar, que é o case do aeroporto de Frankfurt, que é um case completamente foge do trivial. Acho que tem ele mescla algumas coisas diferentes ali, algumas experiências. Estudando o case, você vê que parece que o aeroporto de Frankfurt é o maior shopping da Alemanha, digamos assim, acho que mais de 300 lojas. E é uma experiência onde eu posso comprar indo para o aeroporto, eu posso comprar do voo, eu posso comprar e retirar, eu posso mandar para qualquer canto do mundo. E você tem uma estrutura pesada da Magento ali por trás, incluindo talvez sistemas de tecnologia de mais de 300 lojas ali dentro do aeroporto. Fala um pouquinho, eu nunca vi alguém da Magento, alguém da Adobe falando sobre esse case. Você consegue falar como é que foi por trás, como é que foi a concepção, como que está sendo desenvolvido isso, se é alguma coisa que fica, o pós-Covid disso, né, nesse novo movimento de aeroporto? Tá. Esse é um case, enfim, que a gente tem muito orgulho, realmente é um case global, né? O mundo inteiro usa esse case. Inclusive, quando eu tive com a Vivi, ela me pediu para trazer esse case para o e-commerce. Eu trabalhei um pouco internamente, mas enfim, agora com toda essa mudança, é um case que eu quero trazer ainda alguém para falar do aeroporto de Frankfurt para a gente, para vocês do e-commerce, tá? Então fica aqui meu comprometimento de tentar fazer isso, alguém que tenha participado de desenvolvimento, o partner, enfim, acho que dá para a gente fazer isso sim. Ele é um case incrível, né? Eu acho que ele traz o que a gente fala de omnicanalidade na veia. Você pode olhar sobre todos os aspectos, que é o que você falou um pouco. Eu compro antes de chegar, eu compro lá e mando entregar, eu compro do avião, ou seja, ele realmente ele te abraça em todos os aspectos como consumidor. O que você quiser fazer, você consegue ali ter uma experiência bacana. Ele foi desenvolvido, foi um case, um projeto longo, porque, de novo, como você comentou, são muitas lojas, então são muitas integrações. Ele não foi um case fácil, ele foi um case demorado, né, para ser colocado. Obviamente, a gente tenta sempre, em todos os nossos cases, não começou com 300 lojas, né? Começa um pouco menor e aí isso vai crescendo até para
para ir aprendendo também, para você entender o que funciona, o que não funciona e como que você precisa adaptar. Mas ele foi muito desenvolvido com muitas mãos, com muitos integradores, com muita ajuda, com muito... Mas eu acho que o principal dele foi a estratégia de escopo do projeto, né? O que ele se prestaria, como que eles imaginaram que aquilo funcionasse. E a partir daí começa um desenvolvimento que, óbvio, nenhum projeto desse tamanho pode ser simples, mas eu acho que uma vez que você tem a estratégia do que você quer, do que você imagina, o resto se torna uma jornada mais fácil. Então, eu acho que ele é um exemplo incrível de omnicanalidade, do que a gente consegue fazer, e principalmente do que a gente consegue fazer com uma plataforma flexível. Porque isso também é uma coisa interessante, né? Quando você tem um business que ele é complexo, você não consegue pegar uma plataforma muito fechada porque ela não tem essa adaptabilidade. Então, acho que Magento aí foi essencial pela flexibilidade que a gente consegue entregar para o nosso consumo, para o nosso cliente. Você acha que é uma tendência, inclusive para o Brasil, de usar os aeroportos? A gente usa muito como hub, né? Mas a gente nunca pensou como tão hub, né? Como tão dentro do coração do e-commerce. Você acha que é uma tendência pelos resultados de Frankfurt? Eu acho que, sem dúvida, a gente iniciou algumas conversas no Brasil já com algumas empresas que trazem o aeroporto de Frankfurt como exemplo. Acho que todo mundo que está nesse business, de alguma maneira, conheceu, passou por esse case. Então, sim, a gente tem algumas conversas. Aqui no Brasil você tem um São Paulo, você tem Rio, que, né, ainda tá você tem poucos aeroportos com esse volume. Eu diria que mais São Paulo. O que a gente tem conversado é com algumas empresas que têm vários aeroportos, né? E como que você conseguiria fazer isso por vários aeroportos? Que acho que para a gente até faz mais sentido para o nosso mundo, né? Você não tem um Frankfurt aqui. Tem um São Paulo, mas que não chega nem perto. Mas você tem alguns outros aeroportos. Então, a gente tem conversado com empresas que têm várias operações e como que a gente traria um case parecido. Estela, e pegando a deixa aqui, até para falar um pouco de B2B, que a gente conversou muito aqui antes também, de como o B2B teoricamente estava um pouquinho mais atrasado que o B2C. A gente fala muito de B2C na pandemia pela necessidade de consumo online, mas tem a reinvenção das empresas. E você me disse que está sendo a grande demanda, a grande corrida para ajustar isso. Como que você vê a situação hoje das empresas, da preparação das empresas em criar plataformas fortes de B2B e usando isso aqui como novo core das empresas, né, a partir de agora? Sim, a gente realmente viu uma corrida do B2B nesses últimos meses de pandemia. Eu diria, hoje na Magento, 70% de todos os clientes que a gente tem, eles são ou B2B ou B2B2C. Então, já é uma coisa muito natural da plataforma, de novo, pela flexibilidade que ela traz, por todos os benefícios que ela consegue entregar. Mas, nesses últimos meses, no Brasil, eu diria que a gente está por volta desse mesmo número também de vendas, ou seja, 70% do que a gente tem vendido tem sido para empresas que têm esse olhar B2B. É um desafio, né? É um desafio porque sempre tem o desafio do canal, tem o desafio dos vendedores, tem o desafio... mas eu acho que ficou muito claro que, de novo, não dá para esperar. E a gente vê cases muito interessantes quando a empresa, quando ela consegue colocar essa ferramenta como uma aliada de toda a estrutura que ela já tem hoje. E não com uma coisa que vai, pelo menos não num primeiro momento, né? Um vai substituir o outro, mas um vai agregar o outro, um vai suportar o outro, né? Porque você não precisa mais ter o vendedor que vai passar lá de tempos em tempos, mas você tem uma plataforma que está 24/7 te oferecendo e você pode trazer um mix de produto mais rico, você pode trazer algum tipo de promoção, enfim, você tem muito mais agilidade no seu processo. E uma outra coisa muito interessante que a gente tem visto é também uma busca muito grande dessas empresas em se tornarem marketplaces. Ou seja, eu não quero só vender o meu produto, mas eu quero atender o meu consumidor, né? O meu consumidor, o B2B, meu consumidor, ele precisa do meu produto e de produto de mais 15, 20, 30 ou 100 empresas, depende. Então, eu não quero oferecer só o meu, eu quero oferecer o meu e quero usar a minha força para oferecer também o resto, porque eu facilito a vida do meu cliente no final do dia, conseguindo oferecer tudo na mesma plataforma. Então, é difícil a gente entrar numa conversa com B2B que não se fale em marketplace. Eu acho que existe uma consciência de eu não vou conseguir entrar com o meu B2B e já construir um marketplace nesse momento,
mas o olhar das empresas está muito, você é a plataforma que vai conseguir me entregar a experiência de marketplace que eu quero no segundo momento. E que, de novo, a gente consegue entregar isso de uma maneira muito redonda, de uma maneira muito saudável. Então, tem sido grande parte da nossa discussão com os nossos clientes também. Não, perfeito. E eu fico surpreso com isso que você está me falando, que basicamente a aceleração do B2B tem sido ainda maior que o B2C. Isso tem um legado muito maior até para a digitalização do país como um todo, que é bem pouco digitalizado, né? Sim. E aí a gente precisa lembrar também do tamanho do Brasil, né? Mesmo quando a gente fala com empresas muito grandes no B2C, são mais de 5.000 e tantos municípios. Então, o que a gente tem ouvido muito dos clientes também é: ninguém consegue chegar nesses 5.000 e tantos municípios. As pessoas podem se aproximar deles, mas ninguém consegue chegar lá. Como você tem visto a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste? Está tendo uma evolução também nítida? Está tendo procura por uma empresa como a Adobe? Tá tendo bastante procura. A gente é super interessante isso, porque até a gente em São Paulo, né, a gente entrou no lockdown e a gente começou a ficar em casa em março, né, no começo de março. A Adobe, no começo de março, o escritório já tinha sido fechado. E muitas reuniões que eu fiz foram com empresas do Centro-Oeste, do Nordeste, que todos ainda estavam trabalhando e estavam nas empresas. Então, foi até um processo para mim. Falei, nossa, mas tem gente que ainda está indo para a empresa? Sim, Estela, aqui a gente está indo. Aqui a gente está tomando os cuidados, mas a gente está indo. Então, sim, a gente viu muito. Acho que o Sul era uma região já mais desenvolvida. Então, se eu fosse separar um pouco o Brasil, boa parte dos projetos que a gente vende são de empresas que estão no Sul, até porque tem polos de tecnologia. Então, acho que é uma agenda mais constante com as pessoas do Sul. Acho que Centro-Oeste e Nordeste um pouco menos, mas a gente tem visto bastante, e eu diria que 80% a 90% dos casos B2B. Olha. Então, é muito interessante como que essa região, ela realmente, dentro do B2B, ela tem crescido, ela tem despertado, né, essa necessidade de digitalização e de entregar de uma maneira diferente dentro de um outro patamar. Que legal ver isso, Estela. E eu queria te fazer uma última pergunta, talvez até um pouquinho mais longa. Se eu não me engano, o Magento foi uma das maiores aquisições da Adobe. Você me falou agora no início da conversa, até uma percepção interessante de como a gente não vê a Adobe, que ela começou a fazer e-commerce há algum tempo, deixando de vender caixinha. Acompanhei esse processo, alguns testes que a Adobe fez, inclusive. Não sei se chama Creative Cloud ainda, né? Creative Cloud. Sim. Acho que chegou a ter o Photoshop Online mesmo, né? Não sei se tem ainda. Mas realmente teve todo um movimento ali de testes da Adobe. E como uma aquisição do tamanho da Magento, e pós-período de Covid, a gente vê alguns países mais desenvolvidos com expectativas aí de bater 50% nos próximos 10 anos do share do varejo vindo do e-commerce. O quão o e-commerce está dentro do core da Adobe, em todos os produtos que a Adobe vende hoje, acho que foi nítido, assim, até assustador, posso falar nesse ponto, o crescimento do Magento depois que a Adobe assumiu, e não faz tanto tempo, né? Pouquíssimo tempo. 2 anos. 2 anos. Foi julho de 2018. 2 anos. Então, 2 anos no meio de uma pandemia no meio ainda, né? E para quem conhecia Magento sabia, eu acompanhei Magento durante muitos anos, não era uma estrutura fácil de você incorporar. O quão core o quão importante é o e-commerce hoje dentro da Adobe e como a Adobe pensa o futuro do e-commerce? Como que vocês estruturam isso? É muito interessante a sua pergunta, porque a gente, né, a Adobe, o Creative Cloud continua, é uma cloud que, de novo, a gente nasceu muito dela, né? Essa transformação para o digital aconteceu no cloud, quando a gente deixou de vender caixinha de Photoshop, de Dreamweaver e toda a parte de vídeo e passou para subscription, né? Tá na nuvem e você assina mensalmente. E aí foi exatamente nessa transformação a necessidade dos produtos que hoje a gente tem dentro do que a gente chama de Experience Cloud, mas que é a experiência de marketing. Então, como é que eu preciso ter uma ferramenta de target muito boa, eu preciso ter uma ferramenta de analytics muito boa, eu preciso ter uma ferramenta de CSM que vai colocar o conteúdo certo para o consumidor certo, né? Eu não posso ver a mesma coisa que você. Eu sou homem e você é mulher, já começa daí. Depois eu tenho os meus interesses, você tem os seus. Então, todas essas, depois uma ferramenta de DMP, como é que eu trabalho os dados para que esses dados sejam acionáveis e melhor ainda se forem acionados real time, que é o que hoje a gente consegue entregar. Então, a Adobe, ela já tinha esses produtos durante essa transformação, ela foi comprando empresas e desenvolvendo produtos internamente,
Então, quando você pensa em funil, a gente conseguia encher esse funil, só que, né, o fim do funil é o commerce, é a transação, é como é que eu vendo. E o e-commerce, ele é muito interessante porque ele te traz uma base de dados e um conhecimento do consumidor que é riquíssimo para qualquer empresa. Então, o e-commerce, a gente sempre fala, ele era a última perna que faltava dentro dessa experiência de marketing que a Adobe hoje consegue entregar para o consumidor. Então, ela é extremamente estratégica. No momento de pandemia, ela passa a ser ainda mais estratégica, porque, de novo, é um produto que a gente aumentou a venda ao invés de diminuir. Acho que os outros produtos, talvez as empresas ainda fiquem, será que eu vou investir nesse momento, né? De alguma forma, mas o e-commerce não tem muita opção, né? Eles entenderam que precisava quem ainda não estava fazendo, ou quem estava fazendo com uma plataforma que oferecia menos benefício, que era uma plataforma mais, né, caseira ou menos preparada, enfim. De qualquer forma, então, o e-commerce é uma estratégia super importante para a Adobe, porque a maneira como a Adobe pensa, né? Eu sempre gosto de falar isso, o Shantanu, nosso CEO, ele fala que o consumidor ele não quer comprar produto, ele quer comprar experiência. Comprar experiência, não tem como você pensar em oferecer uma experiência rica para o seu consumidor se você não passar por dados, que é um pouco de todas essas nuvens que eu falei. Se você não conseguir capturar os dados, mas isso todo mundo faz há muito tempo, né? A gente fala de dados há muito tempo, mas ainda são poucas as empresas que conseguem organizar os seus dados de uma maneira a usar os dados a benefício do próprio consumidor. Sim. E é isso que a gente entrega, né? Esse o ar que a gente respira todo dia, é justamente isso. É como que eu te ajudo a armazenar esses dados, a trabalhar esses dados, a entender esse consumidor e retroalimentar isso para trazer uma experiência mais rica. E, de novo, o e-commerce ele é essencial, tanto para entender o consumidor, quanto para prestar um serviço rico. E a gente fala, a gente quer transformar toda a oportunidade né, todo o touch point com o consumidor, toda a interação com o consumidor, um momento comprável, um momento de compra também. Você falou de experiência, eu tenho um amigo que fala que você online você não compra um produto, você compra o código de rastreamento, né? A experiência de você ficar acompanhando aquilo, ele vai um pouco nesse sentido. Mas deixa eu fazer uma pergunta, não sei se você pode responder, mas eu tenho um background de tecnologia, de criação, acompanho a Adobe há bastante tempo. Toda essa pegada criativa da Adobe, existe alguma iniciativa, são só 2 anos que a Magento está dentro da Adobe, de integração entre os softwares tradicionais da Adobe, de criação, de criatividade, com a Magento? Bacana você ter feito essa pergunta. Eu vou conseguir brincar com Photoshop direto com o Magento na página de produto, de repente do Illustrator, do próprio Dreamweaver? Ou é muita viagem? Não, muito legal você ter feito essa pergunta. A Adobe, você falou inclusive, né? A Adobe comprou e a gente vê a Magento crescendo muito. A Adobe tem uma maneira de compra e aquisição que é muito inteligente, porque tem muita empresa que compra e deixa morrer, né? Ou compra e não integra da maneira como deveria integrar. A Adobe faz compras e ela integra e ela já trabalha essa integração de produtos de uma maneira incrível. Hoje, Magento já está integrado praticamente dentro de todos os produtos de marketing e começou também de Creative, então toda a parte de estoque, banco de imagens de Adobe, que você tem esse background, você deve conhecer, que é incrível, já está integrado em Magento. Então hoje, um e-commerce que queira construir um banner lindo, uma página linda, uma experiência rica, ela já consegue usar todo o banco de imagens estoque, né, que chama estoque o nosso produto da Adobe. Então sim, a Adobe está trabalhando na integração de Magento com toda a oferta e faz muito sentido, né? Não existe uma empresa que faça bem um digital que não trabalhe imagem, que não tenha por trás essa coisa do creative. Então, sim, você pode esperar cada vez mais uma integração de Magento com todos os produtos. E tanto chegar isso, sair do estoque, mas chegar isso do seu próprio banco dentro do Photoshop ou até do Premiere com a parte de vídeo, muito, muito legal, muito bom saber. Sim. Pois, Stella, obrigado. A gente até estourou um pouquinho aqui da tempo, conversa excelente. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por abrir os dados. Obrigada a você, Thiago. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, pelo time que vocês construíram, que foi incrível aqui no Brasil. Obrigada. 2 anos que vocês estão construindo e, de novo, acompanho o Magento. O E-Commerce Brasil nasceu de um projeto de uma grande comunidade de developers, então toda a parte community do Magento a gente acompanha há alguns anos.
ver o que vocês conseguiram fazer com o Magento e a força, a robustez da plataforma e, enfim, o toque que a Adobe conseguiu dar ali é uma coisa realmente impressionante. Parabéns, obrigado pela parceria, fiquem bem aí, fiquem seguros. Obrigada a Vou vocês. continuar Nos vemos acompanhando no por aqui. evento. Sim, obrigada. Obrigado a vocês. Podem esperar mais novidades, a Adobe não para. Só pensamento realmente, né, evolução dessa estratégia. Então, acho que muita coisa boa vindo pela frente e a gente se vê no evento. Legal, Estela, obrigado. Obrigada, Nos vemos Thiago. lá. Um beijo. Tchau.